O rap não nasceu como música. Como o hip hop virou infraestrutura social no South Bronx. Porra, bacana demais isso aqui, velho. O Bronx sem estado, sem escola e sem luz. E vamos começar o vídeo já apontando o erro aqui, porque a história oficial da cultura pop, ela costuma errar quando ela vai explicar o surgimento do rap e do hip hop. E normalmente o rap é tratado ali como uma subcultura juvenil ou como um movimento artístico e que vai ser mais parecido ali com o punk ou com o jazz, que também tem vídeo no canal. Só que essa leitura coloca o rap naquele campo do gosto ali, da estética, da expressão pessoal. Só que essa explicação, ela não dá conta do que realmente aconteceu. Porque se a gente olhar através da história e da sociologia urbana, a gente vai ver algo diferente aqui, que o rap não nasceu como música para consumo. Ele não nasceu para expressar sentimentos individuais também. Ele nasceu, na verdade, como uma ferramenta de sobrevivência. E ele também surgiu com uma estrutura social improvisada. Porque nos anos 70, o South Bronx aqui, ele vai viver o colapso completo do estado de bem-estar social. E as instituições públicas deixaram de funcionar. E isso não foi um acidente, foi uma retirada planejada. E o bairro não estava só pobre, ele foi abandonado. Escolas também viraram depósitos ali de jovens sem perspectiva e a polícia passou a agir como força de contenção e não de proteção. E a infraestrutura urbana, ela foi literalmente... O Bronx e o Brooklyn, que eram as zonas periféricas de Nova York, de Manhattan ali, nos anos 80, meus amigos, aquilo lá era destruição, era destruição. Se você ver as fotos da época, dos anos 80, rapaz, parece que tava. Parece que não. Claro que a gente tem aquela imagem dos Estados Unidos, né, e tal, mas de fato, parece que tava numa zona de guerra, né? No South Bronx, no Brooklyn, ali no Harlem, caramba. Realmente queimada. E o Estado não falhou por incapacidade, não. Ele falhou porque ele decidiu sair. E aí, nesse cenário, o South Bronx vai virar um experimento do governo aqui pela ausência. E esse modelo vai ser chamado por eles aqui de negligência benigna, ou também o encolhimento. É nesse cenário que nasce o Jean-Michel Basquiat, que era um puta de um grafiteiro, né? Além do hip hop e o rap nascendo nesse momento, rapaz, o grafite, a pichação e a arte urbana em geral, assim, o breakdance era potência, né? Só potência nessa época aí, né? A gente vai ver África Bambata sair desse... Nossa, mas muita gente. África Bambata, Run DMC. Nossa, muita gente. Planejado. E na prática isso vai significar deixar a população lidar sozinha com o colapso. Então o contrato de sociedade ali, ele foi rompido ali pela parte do governo. E dentro desse vazio, os jovens negros e latinos, principalmente os afro-americanos, os porto-riquenhos também, e até mesmo os jamaicanos, eles não vão criar sua música ali para dançar. Eles vão criar, na verdade, sistemas de organização da vida cotidiana. E aí as crews, que são os coletivos informais de pessoas, eles vão passar a cumprir funções que antes eram da família, eram da polícia e do próprio Estado também. Então eles vão garantir proteção e vão garantir pertencimento. E a ligação clandestina nos postes de luz vai criar uma rede de energia aí paralela naqueles bairros ali onde a luz faltava ou era cortada. E não sei se vocês já assistiram, tinha uma série que não continuou na Netflix, que a Netflix é rainha, né, em começar séries muito boas e não dá continuidade, mas se chamava Get Down, o nome da série, que mostrava o começo do hip hop, né? Mostrava o começo dos DJ ali, da cultura em si. Eu achava sensacional. Mostrou, né? Isso aqui essa foto que tá mostrando aqui deles nas quadras, montando as coisas para as festas, para o som, né? Era muito interessante de ver. Era muito legal para ver como a comunidade abraçava, né? Porque, assim, não tinham lazer. Eles não tinham lazer. Sempre foram... Essa galera que era dos guetos lá, né? Sempre, como hoje, né? Sempre foram discriminadas, né? Eram os marginais da sociedade. Eram sempre nos cantos, né? E o que eles fizeram, cara? Essa cultura... hip hop, eu devo a minha vida à cultura hip hop. Então, quando eu vejo, nossa, me arrepia, porque é sensacional isso.
série é muito boa, né? Nossa, era sensacional. E os caras vão e me corta a série. Puta, Get Down, muito boa. E as block parties vão ocupar o papel ali dos centros comunitários que já não existiam mais. E os códigos da Universal Zulu Nation aqui vão funcionar como um sistema ali informal de educação também, um sistema informal de ética, de resolução de conflitos também. Então tudo era muito prático ali. E essas estruturas permitiam que a vida continuasse num território ali onde o Estado havia desistido. E é por isso, meus amigos, que a minha ideia com esse vídeo aqui vai ser a seguinte, vai ser algo muito simples e direto aí, que o rap deve ser entendido como uma resposta concreta à destruição material do South Bronx. E o rap não vai ser só cultura, o rap vai ser infraestrutura. Na verdade, uma superestrutura... que linha, hein? O rap não vai ser só cultura, vai ser estrutura, infraestrutura. Porra! Que virou infra, porque era uma superestrutura cultural que, por necessidade, vai assumir funções básicas da base material que havia colapsado. Então o rap vai organizar pessoas, vai organizar tempo, vai organizar espaço, vai organizar energia, vai organizar informação e também a segurança. E antes de ser música, o rap vai ser um urbanismo de guerrilha também. E é isso que a gente vai entender aqui nesse vídeo. Mas... No urbanismo de guerrilha, o cara já lançou a braba aqui. Urbanismo de guerrilha, caralho, isso aqui tá muito bom. Rapaziada, chama o ouro aqui, hein? Galera, chama o ouro aqui. Que coisa linda que ele tá falando. Sabe onde não falta estrutura, meus amigos? É na nossa área de membros do canal. Muito obrigado, capirotos, corotes azuis e inomináveis. Eu ainda não tenho membros, mas espero aí quando a gente fizer, enfim. O apoio de vocês é fundamental porque eu continuo esse projeto. E se você quer, assim como os outros membros, receber os vídeos do canal com antecedência, poder sugerir próximos vídeos pro canal também e ainda receber vídeos exclusivos, sigam lá, rapaziada, ele é brabo. Vai no botãozinho abaixo do vídeo e torne-se membro. O valor começa por 5 por mês e você já desbloqueia uma série de benefícios. Agora, caso você não possa se inscrever, tá tudo bem também. Deixa aquele like para levar esse vídeo para mais pessoas. É importante que as pessoas conheçam a história do rap e também se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E vamos continuar. E aí, para que a gente entenda o surgimento do hip hop, a gente vai ter que olhar primeiro para essa base material, ou seja, analisar a economia, políticas públicas, decisões do Estado. E o Bronx não virou ruína por acaso. Porque entre as décadas de 60 e 70, o bairro vai passar de uma região operária ali funcional para um cenário comparável a uma zona de guerra. E esse processo vai ser resultado direto de escolhas políticas. E eu deixei essa fotinho de homenagem aí porque isso me lembra alguma coisa, tipo um minhocão aí de São Paulo. E é importante saber que Nova York dos anos 70 não vivia um momento ali de celebração cultural. Ela vivia uma crise fiscal profunda, o medo urbano, aquela segregação planejada. E a destruição do Bronx já vai começar como obra de infraestrutura, porque a gente vai ter na tela aí o Cross Bronx Express. Eles falam, essa segregação, né, ela começa até lá atrás também, junto com a gentrificação. A gente consegue ver isso muito no Bronx, né, vendo quando a gente fala de cenário de Estados Unidos, né. Tem outra série que se chama Ela Quer Tudo. Inicialmente foi um filme, né, do Spike Lee, só que fizeram a série do filme dele, que é sensacional e explica a gentrificação do Brooklyn, mas você consegue... acompanhando a série, você consegue expandir isso para outros pontos de Manhattan, da ilha, de outros lugares ali de Nova York. Muito boa, chama Ela Quer Tudo. Que vai ser idealizada aqui pelo Robert Moses e vai ser concluído em 63. E oficialmente ali era um projeto para melhorar o trânsito, mas na prática vai ser uma intervenção violenta naquele território, porque como a gente vê em imagens aqui, essa estrada vai atravessar o Bronx ali como um corte cirúrgico, e centenas de prédios residenciais e comerciais foram demolidos, e cerca de 60 mil pessoas vão ser removidas à força, e bairros estáveis como o East Tremont. É brabo que a cultura hip hop é um movimento espontâneo de classes trabalhadoras. Exato, cara. É brabo, é lindo de ver isso daí, né? Como a galera se juntou e criou uma coisa tão maravilhosa que mudou vidas, né? Muda vidas, né? Até hoje. Cara, sensacional. Vão ser literalmente ali partidos no meio. E a via vai criar uma barreira física e também psicológica, porque agora aqui vai ter poluição, vai ter ruído constante, vai ter tráfego pesado. E isso vai tornar a área ao redor ali quase que inabitável. E a coesão social ali também vai ser destruída. E o impacto econômico vai ser imediato também. E vai ter uma desvalorização imobiliária
também que vai ser gigantesca, porque o valor das casas vai despencar e os pequenos proprietários vão perder tudo que tinham acumulado ali. E a classe média branca vai sair do Bronx e vai para os subúrbios aqui em regiões como Levittown, por exemplo. E esse movimento vai ser facilitado por rodovias novas e também por políticas federais de crédito que vão excluir bairros negros ali mistos. E aí, com a saída de moradores e de comércios dessa região, penso que vai acontecer na sequência. Se não tem morador e comércio, a arrecadação aqui vai cair. E isso vai abrir espaço para corte de serviços públicos. E o resultado, então, vai ser uma concentração artificial de pobreza. Porque... É uma zona fantasma, né? Vai ficar o quê? Vai ficar tipo... a estação da luz, 8 horas da noite, quando você sai lá para fora. Pensa, uma população isolada aqui, cercada por concreto, sem capital, sem investimento, isso aqui vai ser uma... Pra quem não é de São Paulo, essa referência que eu soltei da Estação da Luz, 8 horas da noite, é porque é o que ele falou aqui, ou provavelmente ele vai falar. Como você tira, né, todos o comércio, por exemplo, ali na Luz, os comércios fecham, tipo, cedo, 5 horas. Tem outros que fecham 7 horas, mas não fica ninguém na rua, a não ser as pessoas dependentes, o pessoal que é dependente químico, né? Puta, é tenebroso o cenário, assim. Fica... Cara, a gente chama... a Adoniran Barbosa, que é um sambista antigo, dos anos 50, 60, né? Daqui de São Paulo, ele chamava de Boca do Lixo, né? E pegou esse apelido, né? Então muita gente ainda, né, que lembra, chama de Boca do Lixo. O centro, né? Porque parece uma zona fantasma. Espécie de laboratório social do inferno criado, porque isso vai confinar populações negras e latinas no território onde o capital havia fugido. E aí, enquanto o Bronx sangrava economicamente, o governo federal vai decidir uma coisa, que vai ser não fazer nada. E aí, em 1970, o Daniel Patrick Moynihan, que era o conselheiro ali do presidente Nixon, ele vai mandar um memorando muito louco aqui, defendendo essa política da negligência benigna. E ele vai falar aqui da taxa de emprego e renda, tarará, vários dados aqui, que ele vai soltar aqui. Segundo, talvez tenha chegado o momento em que a questão racial possa se beneficiar de um período de negligência benigna. O quê? Só os pretos, né? Porque os pretos vão ficar vão ficar no espaço, né? E aí depois, quando eles quiserem retomar, não vão conseguir. O tema tem sido falado em excesso. O espaço público foi tomado demais por histéricos, por paranoicos, por oportunistas de todos os lados. Talvez a gente precise de um período em que o progresso dos negros continue enquanto a retórica racial diminui. Então essa negligência benigna aqui vai ser uma ideia muito simples, porque segundo ele o governo deveria parar de intervir nos problemas raciais e urbanos. Ele dizia ali que a atenção estatal criava expectativas irreais, estava aumentando o conflito e a solução proposta era a retirada do Estado. E esse termo benigno, ele sugere uma neutralidade, mas na prática vai significar o abandono ali ativo. E quando ele fala de histéricos, paranoicos, etc., ele vai estar falando dos Panteras Negras, ele vai estar falando de protestos urbanos, também de revolta nos guetos, também a politização ali da violência policial. E o governo federal sabia que as condições eram críticas, mas mesmo... Nossa, que trampo foda desse cara. Que trampo. Tô virando fã demais dele. Assim vai decidir não agir. Deixou ali que as chamadas patologias do gueto seguissem o seu curso. E isso, meus amigos, não foi uma omissão. Foi política pública. E em Nova York, essa lógica vai virar uma ação concreta. E durante a crise fiscal de 75, a cidade vai adotar a política aqui do Shrinkage Plan, ou seja, o encolhimento planejado. E o principal defensor vai ser o Roger Starr, que era comissário ali da habitação. E o Starr afirmava ali que as áreas como South Bronx, eles estavam economicamente mortas. E para ele investir nesses bairros... Lembrando que lá nos Estados Unidos a população negra é cerca de 15% da população, exato, e aqui no Brasil é mais de 50%, exato. Boa pontuação. Era desperdício de dinheiro. Então a proposta era justamente acelerar o declínio naquelas regiões. E os serviços essenciais vão ser cortados. E aí bombeiros, polícia, saneamento, bibliotecas, escolas, vai ser tudo tirado de lá. E pensa ali, a vida vai se tornar insustentável. E a população então seria forçada a sair. E depois, meus amigos, essa terra poderia ser recuperada para outros usos. E essa política não vai ser apresentada como racista, ela vai ser apresentada como técnica.
como decisão racional baseada em dados. E para justificar os cortes, a cidade vai contratar a Rand Corporation. E em 75, a Rand vai criar aqui um sistema de simulação. Ela vai analisar o sistema de bombeiros de Nova York. E aí, usando dados enviesados, eles vão concluir nesse relatório todo aqui que o grande número de chamadas no South Bronx não vinha de incêndios reais, mas vinham, na verdade, de alarmes falsos, de incêndios maliciosos. E a causa apontada não era estrutural, era social. Então, eles vão analisar tudo isso aqui e eles vão chegar à conclusão que a população era o problema. E aí, com base nisso... né? Mas como a gente sabe, dados foram feitos para serem manipulados, né? Eu não sei para onde que ele vai na puxada dele aqui, mas eu quero só puxar um dado nessa parte de... Só queria falar um contexto, né, de Brasil, que quando eles querem, aqui em São Paulo, quando eles querem tirar uma favela do lugar, né, e querem produzir esses dados, eles queimam as favelas. Queimam a favela. Quando eu falo queimar a favela, literalmente, eles botarem fogo nelas. Sabe? A gente vê muito incêndio criminoso que a galera não sabe como é que começou o incêndio. Tipo, eles cuidavam bonitinho tal da área, mas aí, certo momento, o dono daquela área que foi criada a favela quer de volta, quer a retomada. Cara, a favela magicamente pega fogo, sabe? E então entra muito nessas coisas. Eles falam que são negligência do pessoal que mora e tal, mas a gente sabe que tem muito incêndio criminoso, né? E aí eu tô trazendo pro contexto de Brasil, né? Então, eles produzindo esses dados aqui é a mesma coisa, pra mim é a mesma coisa eles produzirem dados quando eles querem tirar as pessoas, saca? O Rand vai recomendar o fechamento de quartéis justamente nas áreas com mais ocorrências. E a cidade vai seguir essa recomendação. Fechar os quartéis na área que tem mais ocorrência, né? Porra. Virando as costas pro povo, então, 13 companhias de bombeiros depois disso aqui vão ser fechadas no Bronx e o tempo de resposta vai aumentar drasticamente agora. E aí pensa, se você não tem corpo de bombeiro mais, o que acontece com um pequeno incêndio? Agora esse pequeno incêndio vai virar incêndios totais. E vai ter documentários fortes sobre isso aí. Esse aqui é um documentário de 1 hora que eu indico vocês assistirem depois. The Bronx Burner Inside the Decade of Fire. E aí prédios inteiros vão queimar antes da chegada da ajuda e a política vai criar uma reação em cadeia. Imagina, né? Era um incêndiozinho pequenininho, aí os caras não atendem mais, porque ou atende, mas demora meia hora pra chegar. Aí, porra, é isso mesmo que dá. Cadeia. Então o resultado vai ser uma epidemia de incêndios. Nos anos 70, o Bronx vai queimar todos os dias. E pensa, prédios com aluguel congelado não davam lucro. Então a manutenção fica cara. E o bairro já estava desvalorizado ali pelo headline que já vinha acontecendo. E para muitos proprietários, o prédio valia mais destruído do que ocupado. E aí a solução, o que vai ser? Achou que estava ruim, né? Vai piorar. A solução vai ser o incêndio criminoso. E gangues vão ser contratadas para atear fogo. E aí Então, né? Quando incêndios criminosos é o que movimenta é o que movimenta as construtoras para acabar com a moradia do pobre, né? Enfim, né? A gente sabe que acontece muito isso, né? Eu conhecia um rapaz que infelizmente já faleceu, que ele relatava para mim o medo que ele tinha, né? De morrer queimado. Porque, cara, em favelas assim que tem esse alto índice, né? Eles não sabem se vai acordar tostado porque vão meter fogo, saca? Ou, enfim, né? Se vão entrar lá e... Porque a gente sabe que funciona como se tivesse ainda uns coroné, cara. Gente armada entrando nesses espaços aí. Enfim. O seguro vai ser coletado, o prédio vai desaparecer e as consequências vão ser massivas. E mais de 80% do estoque habitacional do South Bronx vai ser destruído. Cerca de 250 mil pessoas vão ser deslocadas. E quarteirões inteiros vão virar só escombro. E o cenário era de guerra urbana, concreto queimado, prédios vazios, terrenos baldios. E vai ser nesse vazio material que a juventude do Bronx vai começar a construir algo de volta. E o terreno abandonado vai virar um espaço ali de encontro.
Então aquele parque sem luz vai virar pista de dança, a ruína vai virar infraestrutura, e a Block Party vai nascer nesse contexto. E quando o Estado se retira, meus amigos, o poder não desaparece, ele vai mudar de mãos. E no South Bronx, antes do hip hop, quem ocupava esse espaço foram as gangues ali territoriais. E a organização social inicial da juventude não vai ser cultural, vai ser militar, vai ser territorial. E aí entre 68 e 71, o Bronx vai ser dominado por gangues aí, como o Black Spades, vai ter o Savage Schools também, vai ter o Ghetto Brothers, o Coffin Cats. Então era Warriors ali na vida real mesmo. E em as gangues, né, nos Estados Unidos, elas são das ruas, né? Por exemplo, assim, por exemplo, no oeste dos Estados Unidos, ali na Califórnia, é o Crips, os Crips e os Bloods, né? E se estende para uma parte dos Estados Unidos. As gangues é por distritos, né? Cada distrito tem sua gangue com seus nomes diferentes, né? Nossa, muito complicado, né? O New York Times vai descrever a região ali como a capital do poder das gangues adolescentes. E tem estimativas ali que existiam entre 85 a 100 gangues com milhares de membros. E essas gangues não eram apenas grupos criminosos desorganizados, não. Eles funcionavam como uma espécie de proto-estado, porque eles ofereciam funções básicas que o Estado havia abandonado. E claro que a polícia era vista como inimiga ou simplesmente não aparecia. E a gangue vai proteger os seus membros contra ataques externos ali, contra gangues rivais também. E famílias tinham sido destruídas por despejos, incêndios, desemprego, e a gangue oferecia nome, oferecia símbolo, hierarquia, reconhecimento. E cada gangue dominava ali quarteirões específicos, ia controlar quem ia entrar, quem ia sair. Viu? Distrito, quarteirões inteiros, né? E aí o que aumenta, né? Então eram muitas, né? Tinha relato da galera, tipo, não sair do quarteirão, porque é muita treta. Tipo, você atravessar pra ir pro outro lado de Nova York, esquece. E quem estava circulando por ali também. Então vai ter regras, vai ter punições, vai ter cobrança informal de taxas também, e o líder da gangue funcionava ali como um chefe de guerra. E ele vai decidir conflitos, vai autorizar ataques, vai manter a ordem ali interna também. E esse modelo funcionava no curto prazo, mas claro que era insustentável, porque a violência entre gangues era constante, e a energia da comunidade era consumida naqueles conflitos internos ali, e o território estava todo fragmentado. E a transição da cultura de gangue para a cultura hip hop tem data e local, e ela vai acontecer no dia 2 de dezembro de 71. E nesse dia aqui, o Cornel Black Benjamin, que vai ser membro ali dos Ghetto Brothers, vai ser espancado até a morte. E ele não estava atacando ninguém, estava tentando mediar um conflito ali entre gangues rivais sem armas. E Benji era conhecido ali entre a galera como embaixador da paz. E a morte dele poderia ter iniciado uma guerra total, mas não foi o que aconteceu. E aí o Benjamin Melendez, que era líder dos Ghetto Brothers, vai decidir agir de outra forma. Ele vai convocar uma reunião histórica. E aí no dia 8 de dezembro, 6 dias depois, mais de 100 líderes ali de gangues, eles vão se reunir em um lugar chamado Boys and Girls Club da Howe Avenue. E aqui vão ter umas fotos dos caras aí no encontro, várias outras fotos aí também. E essa reunião vai ficar conhecida aí como a reunião de paz da Howe Avenue. Então esse encontro aqui resultou num acordo de trégua ali geral. E se a gente falar do ponto de vista sociológico, isso aqui vai ser o equivalente ali à assinatura de uma constituição. O tratado vai estabelecer regras claras, e a primeira vai ser o direito de ir e vir, ou seja, os membros de gangues poderiam atravessar territórios rivais sem serem atacados, desde que não usassem ali cores ou símbolos provocativos. Então isso vai romper aquele confinamento espacial que estava paralisando ali o Bronx. Vai ter também a questão da resolução não letal dos conflitos, ou seja, vão ter protocolos criados para evitar confrontos armados também. Claro que a violência não vai desaparecer, mas vai ser reduzida, e a agressividade vai passar a ser canalizada para disputas mais simbólicas também. E é justamente esse acordo de levar a disputa para algo mais simbólico é que vai criar condições materiais para a criação de algo novo. Porque antes da trégua, uma festa ao ar livre à noite era um convite ali para um tiroteio. Só que depois da trégua... E aí ele vai chegar lá, mas aí a gente vê essas coisas das disputas das gangues passarem pro baile, né? A disputa no breakdance, disputa no DMC, né? Disputa de DJ, de discotecagem. Provavelmente ele vai chegar lá, mas, pô, eu tô adiantando que é bacana a história, né?
os parques e as quadras eles vão virar zonas neutras. E vai ser nesses espaços aqui que uma block party vai se tornar possível. Então o hip hop vai nascer aqui. Não vai nascer como programa social, nem como política pública, mas vai ser como um acordo de paz construído pelos próprios jovens, sem polícia nenhuma, sem assistente social, sem ONG, entre eles próprios ali. Se tu não acha isso foda, cara, não sei o que fazer aqui mais. Então perceba que essa trégua da Whole Avenue criou regras sociais do hip hop, mas faltava coisa, faltava equipamento, porque pensa, sem tecnologia não tinha como sustentar as festas, e essa base material vai surgir com... Eu não sei se ele vai falar dessa parte, mas o que possibilitou deles terem os equipamentos foi um apagão que teve em Nova York, e nessa noite que teve esse apagão, as lojas de som foram limpadas, os caras roubou tudo. E depois, posteriormente, começou a rolar muita festa, tá ligado? Muita festa com som bom, tá ligado? Mas não sei se ele vai falar, mas é interessante. Depois desse apagão que teve em Nova York, que foi um caos, né? As festas ficaram mais famosas, assim. Evento específico, que vai ser o Blackout de Nova York de 77. E aí o que vai acontecer? Da noite entre o dia 13 e 14 de julho de 77, um raio vai atingir a rede elétrica de Nova York. E a cidade inteira vai ficar na escuridão. E o que a mídia chamou de caos e de vandalismo vai ter um outro efeito no Bronx. Porque para o hip hop, o Blackout funcionou como uma redistribuição forçada dos meios de produção cultural. Porque pensa antes de 77, equipamentos de DJ profissionais ali eram inacessíveis para a juventude do Bronx. Pensa, toca discos de tração como a Technics SL1200 aqui, tudo isso custava muito caro. Aqueles mixers também com crossfader, eles vão ser raros. Amplificadores, caixas potentes, tudo estava fora do orçamento de jovens empregados. E as festas usavam equipamentos improvisados. E a qualidade era limitada. E aí durante o blackout ninguém era de ninguém. As lojas de eletrônicos do Bronx vão ser saqueadas. E o foco não vai ser aleatório, o alvo vão ser os equipamentos de som. E o resultado vai ser imediato. O Grandmaster Caz aqui, ele vai relatar que foi direto ali para as lojas de eletrônicos e ele e o amigo dele, o Disco Wiz, vão conseguir mixers e outros equipamentos que antes eram inalcançáveis. E antes do blackout, poucos DJs tinham estrutura profissional. Era o Grandmaster Flash aqui que tinha alguma coisa, A gente pode falar que o apagão foi divino, então, né? Porque se não fosse o apagão, aí ia demorar mais um tempo pro hip hop dar uma crescida, né? Então vamos colocar aqui pra nós que o apagão foi divino, foi providência. Mas será que o movimento perdeu essa capacidade? Me pergunto direto isso. Tenho receio de ser um falso saudosista. Cara, então, eu também sou saudosista pra caramba, tenho que falar. É que a gente tá vivendo outro tempo do hip hop, né? E aí talvez a gente sinta essa falta. Eu acho que você cresceu na mesma época que eu, que o rap, o hip hop, a cultura, ela era vivida, né? Ela era cantada, ela era expoente, ela era aquela coisa que, de fato, ela impactava na vida, né? Não que hoje a cultura ainda ela não impacte, né? Mas a gente sentia mais. Onde eu vejo ela ainda vivendo com força é ainda no grafite, é ainda no DJ, é ainda nas MCs. Eu considero as mulheres MCs hoje em dia, elas cantam com... Como é que eu falo pra vocês? Cara, quando eu ouço a Júlia Costa cantar, eu vejo ela fazer mais protesto que outras pessoas, tá ligado? Eu vejo ela botar o dedo na ferida, apontar pra indústria, falar que é isso, ó, isso tá incomodando, isso é isso. Eu acho que quando os homens que estão no hip hop hoje, eles não... Ai, cara, eu acho que eles têm que fazer as músicas deles, claro, mas perdeu um pouco essa coisa do protesto, sabe? Eu acho que perfeito, eles têm que fazer as músicas, né, pra ganhar dinheiro, né, porque essa é a fase hoje em dia, né, hoje o hip hop, o rap é mainstream, né, mas eu acho que aquele fator social me pega um pouco, e se perdeu, sabe, perdeu um pouco. Então nesse ponto eu sou mais saudosista sim, cara, eu também sou saudosista de como impactava o hip hop na minha vida, né, impactava o hip hop na periferia, de como ele impactava de fato, né,
ao respirar. Era, porra, eu acho que é totalmente, assim, diferente de hoje em dia. Então, né, o Love Song dá dinheiro. Os homens hoje ficam mais no Love Song. É que dá dinheiro, cara. Dá dinheiro. Se você não fala de revolta, se você falar desse tipo de coisa, né, impossibilita você de acessar lugares, né? E Love Song é certeiro. Love Song é certeiro. Love Song gera engajamento. E fora que Love Song você acerta outras classes sociais, né? Com protesto você só vai acertar com força a periferia. Com Love Song você vai acertar com força a filha do dono do banco, dos bancos, filho de banqueiro, filha de burguês. Aí você vai encher show, você vai lotar show. Então é isso, Love Song dá esses acessos, né? Trap também, dependendo do trap também, enfim, é isso. O Herc aqui também, mas eles eram exceções. Só que depois do blackout, o número de DJs vai explodir, porque o acesso ao equipamento o exemplo tá no novo The Box. A Júlia Costa, né? Ela foi a única que chamou atenção pra letra. Não foi lá fazer bonito. Exato, cara. Exato. Eu gosto muito da Júlia Costa. Admiro demais o que ela tá fazendo dentro do hip hop. Ela é real gangsta, tá? Júlia Costa é real gangsta. democratizou a produção musical. E isso permitiu avanços ali técnicos, que era o scratching, que era o backspinning também, as mixagens precisas. E todas essas técnicas exigiam toca-discos de alta torção, que não perdiam rotação. E o SAC vai fornecer exatamente isso para eles. E a base material do hip hop profissional vai nascer nesse momento. Só que mesmo com o equipamento aqui, vai ter um outro problema agora, porque as festas aconteciam em parques, em áreas públicas, e esses espaços não tinham eletricidade ali, que dava para usar. E cortes de orçamento também tinham deixado muitos pontos sem energia. Então, bora fazer miau, vai ser no miau. Então a solução aqui vai ser técnica. Os primeiros DJs vão aprender a desviar a energia dos postes de luz. Vão fazer tipo Huawei aqui. Se acabar a luz, eu faço gato. Se acabar o gato, acendo vela. Se acabar a vela, meu irmão, faço bucha de corda. Se acabar a bucha de corda, faço fogueira dentro de casa, meu irmão. Mas não pago nenhum. Então eles abriam o painel na base do poste, localizavam-se os ativos e iam conectar o sistema de som usando clipes jacaré ali ou ligação direta. Então era um procedimento arriscado. E esse ato tinha um significado claro ali, porque o poste de luz é infraestrutura de vigilância do Estado. Ele serve para controlar a circulação, manter ordem, e ao desviar essa energia, os DJs vão transformar a vigilância em celebração. E a eletricidade pública que era negada às casas vai passar a alimentar ali o sound system. E isso criava ali uma zona autônoma temporária, porque o parque escuro virava espaço seguro agora, e o bairro sem serviços ia ganhar um centro comunitário improvisado. Então era um urbanismo tático ali na prática, e a cidade era usada contra a própria. Pô, é isso que é bacana quando ele fala que o hip hop é como guerrilha, né? Como cultura de guerrilha, é isso, né? A gente vê aqui que a providência divina deixou a gente conseguir os equipamentos para produzir o som, né? E aí, por não ter luz, né? Também providenciaram um miau ali, um gatinho para poder gerar, além do baile, né? Poder iluminar os espaços, né? Então, o hip hop prestou muitos serviços, rapaziada. Prestou muitos serviços. Lógica de abandono. E aí o hip hop, meus amigos, ele vai ser dividido geralmente em 4 elementos. Vai ter o DJ aqui, vai ter o MC também, vai ter o pessoal do breakdance também e o pessoal do grafite. E normalmente eles são tratados como forma de arte. Mas eu vou além aqui, porque no South Bronx cada elemento cumpria uma função institucional concreta. Eles substituíam serviços que o Estado tinha abandonado. E o primeiro para falar aqui vai ser justamente o DJ. E o DJ Kool Herc, por exemplo, ele era um imigrante jamaicano. Então ele vai trazer para o Bronx aquela cultura do sound system lá de Kingston, que eu já comentei um pouco, tem gente pedindo vídeo aí no canal também. E aí o sistema dele, conhecido como The Herculoids, não vai servir só para tocar música alta. Ele ocupava espaço. E o volume e os graves, eles criavam ali um território sonoro. E quem estava dentro daquele campo acústico ali sabia que estava em uma área protegida. Então o som funcionava com uma espécie de campo
campo de força ali. E o Herc vai perceber algo simples aqui também, que Bacana. o público reagia mais forte aos breaks, as partes percussivas das músicas ali do funk e do soul. Então ele vai criar uma solução técnica, porque ele vai usar 2 tocadiscos com o mesmo disco. Então quando o break acabava em um disco, ele ia entrar com outro trecho no outro disco. E isso criava ali um loop contínuo. É o que vai ficar conhecido aí como merry-go-round. E isso não era só um estilo ali. Então ao estender o break, o DJ mantinha ali a multidão unida. E aquele ritmo constante reduzia os conflitos também. E a energia coletiva era regulada pelo tempo musical. Então o DJ funcionava como um engenheiro social ali. E depois a gente vai ter o MC, que é a infraestrutura de comunicação. E o mestre de cerimônias não nasceu como rapper. No início, sua função ali era prática. Ele ia avisar, por exemplo, se alguém estava sendo chamado ali. Ele ia falar: Zezinho, tua mãe tá te procurando. Ia alertar sobre a presença da polícia também. Ia organizar a dinâmica da festa. Então era uma comunicação básica ali, mas com o tempo essa função vai se expandir. E pensa, a mídia De fato era o mestre de cerimônia, né? Ele que chamava tudo. tradicional, ela ignorava o Bronx, ou ela só aparecia para falar de crime. Então não havia um jornal local confiável, não tinha uma voz pública. E aí o Mano, eu não sei quantas vezes eu já ouvi a história do início do hip hop, mas é sempre muito bom ouvir de novo. Sim, mano. Sim. Eu acho sensacional, cara. De cada abordagem, né? De cada ponto, né? Eu tô adorando ver ele falar também sobre. Cara, ele tá indo em outros pontos aqui que eu tô viajando. Tá muito bom, tá muito bom. MC vai ocupar esse espaço. E aí rappers como Melle Mel aqui em The Message, por exemplo, de 82, eles vão começar a relatar o cotidiano do bairro, os prédios quebrados, o lixo nas ruas, a violência policial. E o Chuck D do Public Enemy vai definir depois ali o rap como a CNN da América Negra. O MC vai virar um jornalista ali oral. Ele vai informar, ele vai registrar, ele vai interpretar a realidade também. CNN e o breakdance periférica. não vai surgir como uma dança de palco, ele vai nascer no chão, porque os b-boys vão dançar em calçadas, em praças, em estações de metrô. Eles vão usar papelão para girar sobre o concreto. E esse gesto tinha significado, porque espaços abandonados eles vão virar palcos, lugares degradados vão virar centros de atenção também. Então o corpo ia recuperar a cidade. E as batalhas de breakdancing substituíam ali os confrontos. Pô, na moral, que foto maravilhosa essa aqui que ele botou, hein? Olha esse ângulo, velho. Que animal. Animal. Composição, nossa, sinistra, né? Cara, que retrato, que retrato. Isso aqui provavelmente deve ser de exposição. Tem que estar, porque é lindíssimo. Armados das gangues, e as crews iam competir entre si. Então tinha provocação, gestos agressivos, desafio direto, mas não vai ter nem faca nem arma. E a violência vai ser transformada em performance. E a disputa vai continuar, mas sem morte. Então isso vai reduzir os conflitos reais e vai manter a rivalidade sob controle. E o grafite no South Bronx não era vandalismo aleatório, era uma infraestrutura visual. Não sei se vocês já viram as revistas de grafite dos anos 90, mas cara, é sensacional, assim, os grafites que eles fizeram, né, e tal. E, cara, nossa, né, aí claro que eu vou lembrar eu vou puxar pro Basquiat, né, mas aí vai ter outros, né, que sinistros, que puta, que eu não vou lembrar lembrar os nomes. E essa cultura do grafite, ela vai ficar fortíssima em trens, sabe? E vai chegar aqui no Brasil também e vai ficar forte aqui também, né, tanto que depois a gente fala da elitização do grafite, mas mas é sensacional, é sensacional. Se vocês puderem, depois vocês verem grafites em trens. Anos 80, Nova York, Brasil, anos 80, 90, muito bom. Ali, porque a cidade tentava apagar aquela juventude do Bronx. E o grafite vai fazer o oposto. Ele vai tornar os nomes O corpo vai recuperar a cidade, que é brabíssimo, né, que ele disse, né? impossíveis de serem ignorados. E os trens de metrô aí circulavam também entre o Bronx e Manhattan, como esse aqui, por exemplo. E quando eles pintavam esses trens, as pessoas estavam levando ali sua presença para o centro financeiro da cidade. E era uma mensagem clara: a gente está aqui. E o grafite vai remapear o espaço urbano. Vão ter placas oficiais que vão ser sobrepostas ali por tags, vão ter mapas do estado que vão ser cobertos por códigos da comunidade. Então era uma conquista simbólica do próprio território. Então pensa só,
só, a partir desse ponto o hip hop já criou segurança, espaço, energia, comunicação, mas faltava algo essencial ainda, que era a educação. E pensa, as escolas públicas do Bronx estavam em colapso. Então eram salas lotadas, currículos desconectados com a realidade, uma disciplina baseada em punição também. E nesse vazio todo, o hip hop vai criar sua própria estrutura educacional ali. E essa institucionalização vai acontecer com a Universal Zulu Nation, que foi fundada aqui pelo Afrika Bambaataa. E aí a Zulu Nation vai introduzir o chamado quinto elemento, então, que é o conhecimento. E a Zulu Nation vai difundir conhecimento por meio aqui das Infinity Lessons. Então eles eram panfletos, aulas orais, códigos memorizados também, e funcionavam como currículo básico de sobrevivência urbana. E não era uma filosofia abstrata ali, era instrução prática mesmo. Então ia ter uma defesa jurídica básica ali que era importantíssima. E as Infinity Lessons vão ensinar como agir diante da polícia. E os jovens aprendiam frases exatas para evitar a autoincriminação. Era frase do tipo, eu vou permanecer em silêncio, eu quero falar com o advogado, e isso funcionava como uma forma mínima de assistência jurídica ali para eles. E era legal, né? Bacana que os Panteras Negras faziam isso também, né? De ensinar, né, os seus direitos, né? E aí o hip hop, como cultura, fazer isso, né? E aí ele usa, né, o conhecimento como quinto elemento. É do caralho, mas hoje... Cara, pra não falar nada, eu vi uma escola, eu tô vendo que agora eles vão implantar no Nordeste, né, o hip hop como ensino, né? Eu achei sensacional, que é justamente isso, né? Justamente isso. Cara, eu acho que aqui em São Paulo eu ainda consigo ver alguns pontos que o pessoal trata o hip hop dessa forma, assim, né? Tem todos os elementos, né? E tenta preservar essa coisa, né? Cara, porra, é tão bonito. Hip hop é tão bonito. Porra, não tem nem palavra pra falar. Algo que o Estado não oferecia. Então, como tratar as pessoas, como lidar com a polícia, algumas mentiras que eles vão te dizer, você não é um suspeito, só ajude a gente a entender o que aconteceu aqui, e os policiais são os espertinhos e tem várias formas que eles vão te enganar para te fazer falar. Aqui tem alguns golpes que eles aplicam, e aí vai ter várias dicas aí. Higiene pessoal também era tratada como disciplina coletiva, não como moralismo, e a Zulu Nation tinha regras muito claras, nada de fofoca, ajudar os mais velhos, os mais necessitados, respeito aos trabalhadores do bairro também, e eles vão ter o tema aí Peace, Unity, Love and Having Fun, ou seja, paz, união, amor e se divirta. E isso não era um slogan vazio, era um manual de convivência mesmo. Servia para reduzir conflitos internos e manter a coesão do grupo. E a base intelectual do hip hop também vai ser influenciada pelo Nation of Gods and Earths, conhecido aí como os 5%ers. E esse grupo vai surgir como uma dissidência ali da nação do Islã. E eles ofereciam ali um sistema próprio de leitura do mundo também. E a doutrina afirmava que o homem negro era Deus e a mulher negra era a terra. E isso tinha um impacto direto ali para eles. Porque relatórios oficiais como aquele que eu mostrei lá do Moynihan, eles vão descrever jovens negros como um problema social. Já os 5%ers aqui, eles vão fazer o oposto. Eles vão afirmar valor, eles vão afirmar centralidade, eles vão afirmar poder. E eles tinham o conceito do Supreme Mathematics, o Supreme Alphabet também. Então eles eram conceitos-chave aí da nação dos 5%. E a matemática suprema é um sistema de compressão de algarismos ao lado de conceitos e representações qualitativas que são usadas junto com o alfabeto supremo. E a Suprema Matemática é considerada o mais alto sistema de numerologia da NGE, que é o Nation of Gods and Earths aqui, que é usado para dar valor qualitativo a números além da quantidade. Então vão ter vários numerais aqui, e isso exigia bastante memorização, bastante raciocínio, e as palavras eram decodificadas por números, os conceitos eram cruzados ali logicamente, e isso funcionava como um treino cognitivo ali rigoroso, algo que a escola... Quem decorava bastante, quem decorava muito isso, quem decorou bastante isso e falava era o Príncipe Hakim do Wu-Tang Clan, que é o cara que fundou o Wu-Tang Clan. Foda. A escola formal havia negado para eles. Então, assim, cada número desses aqui vai representar uma ideia. E as pessoas vão usar esses números, então, para interpretar palavras, datas, nomes, situações. E é uma forma ali de ler o mundo. Então, se alguém, por exemplo, fala 1, 2, 3, não é uma conta aqui. Ele está dizendo conhecimento, sabedoria e entendimento. E o hip hop vai incorporar esse vocabulário e essa lógica. E claro que além da segurança, da cultura, da educação, o hip hop também vai criar uma economia própria. E não era uma economia formal, logicamente, era pequena, era local e era funcional, mas ela permitia que o dinheiro circulasse dentro do bairro. E pensa, as block parties não eram eventos gratuitos ali no sentido estrito da coisa, tinha custo, tinha equipamento, tinha manutenção. Eles não falavam nada de blunt, ice, beach ou lean naquela época. Então, né, meu querido? Então,
É sobre isso, tá? É sobre isso. Eles podiam até falar, né? Porque a gente vê que eles faziam música de festa. O Run DMC fazia muita música de festa também e tal. Mas, né? Olha o foco, né? Olha o foco da galera, né? Tipo, tinha outras coisas que precisavam ser passadas junto, né? Como sobreviver, né? Não que a gente... Porra, e hoje a gente precisava muito disso também, né? Sobreviver. E não é passado. Enfim. Mandou muito nessa aqui, viu? Manutenção, tinha transporte, tinha comida, e para sustentar isso surgiram práticas simples ali. E algumas festas vão cobrar uma entrada simbólica, e outras vão vender comida e vão vender bebida. E os moradores ajudavam com doações, e o dinheiro arrecadado tinha destinos claros ali, que era comprar ou consertar equipamentos de som também, pagar material escolar também e ajudar as famílias em situação crítica. E esse modelo criava ali uma economia circular local, então o dinheiro não saía do bairro e girava entre os moradores. E não tinha patrocínio, não tinha banco, não tinha crédito formal, mas mesmo assim o sistema funcionava. E antes das gravadoras, o hip hop já produzia mercadoria também. Então os DJs gravavam suas apresentações em fitas cassete, essas mixtapes eram copiadas, eram vendidas, e ali o Grandmaster Caz e outros pioneiros vendiam fitas em escolas, festas, nas ruas. E a fita cassete vai virar o primeiro produto ali do hip hop. E ele vai cumprir várias funções, vai divulgar o DJ, vai registrar performance também, vai gerar renda direta, e essa rede funcionava fora da indústria fonográfica tradicional. E como não havia contrato nem intermediário, não tinha censura também. Então era uma cadeia de produção independente. Então o hip hop vai criar sua própria logística de distribuição antes de virar indústria. E aí, meus amigos, o rap vai ter um jeito de cruzar aqui o continente. E ele vai se aproximar aqui do nosso Brasil. E vai chegar num lugar muito importante que ali no Vale do Anhangabaú é o São Bento. O metrô São Bento. O berço do hip hop brasileiro, eu acho, hein? que vai ser a Estação São Bento. E isso vai ficar para a parte 2 do vídeo, se vocês quiserem, logicamente. Diga aí nos queremos muito, rapaziada. Nossa, mandou muito comentário se vocês têm interesse. Então, meus amigos, analisando aí as origens do rap no South Bronx, a gente vai confirmar aquela hipótese lá do comecinho do vídeo. Lembra? O rap não nasceu como música, ele nasceu como uma engenharia social de emergência. Porque quando o Estado retirou bombeiros, surgiram as cruz. E quando a polícia deixou de proteger, surgiram os tratados de paz também. E quando a luz foi cortada, o som vai vir do poste. E quando a escola falhou, vão surgir ali as Infinity Lessons também. E quando a mídia tentou silenciar os caras, vai ter MC pra falar. Então o hip hop vai construir uma cidade invisível sobre aqueles escombros ali da cidade oficial. Então a cidade não vai ter concreto novo, não vai ter prédio novo, mas vão ter agora novas regras, novos códigos e novas instituições também. Então por isso tratar o rap apenas como gênero musical é algo insuficiente, é muito maior do que isso. E pode ser entendido como uma das mais sofisticadas tecnologias de organização social criadas no século passado. Foda demais, gente. Eu fico feliz pra caralho de fazer esses vídeos, sério mesmo, porra, de coração bacana mesmo, muito legal. E agora eu quero saber o que você pensa sobre isso. Diz aí informações que eu não sei, foi mais difícil fazer esse vídeo, não é meu território. Espero que eu tenha feito justiça aí pro gênero. Mandou que é muito importante. Não, irmão, mandou muito. Aqui você matou a pau, o que você criou, o que ele mandou aqui foi, porra, sensacional. Uma análise profunda, uma análise honesta, sincera. Porra, mandou muito. Então, rapaziada, o que vocês acharam? Eu achei sensacional, né? É pouco demais, né? Você limitar essa cultura, limitar o hip hop a só o gênero musical, né? Pra você ver que é um mundo. Ele falou tudo aqui, né? Quando o Estado não tá... Quando o Estado, né? Os Estados Unidos ali não chegou, os caras tiveram que se virar, né? Se viraram pra ter luz, se viraram pra ajudar nas escolas com conhecimento, ajudaram pra ter estrutura. Estourou a boca do balão, cara. A gente, aqui no Brasil, né, eu acho que não se perdeu, mas tá num caminho que não tá da hora, vou ser sincero pra vocês, assim. Que pode ser que fique só nesse rolê de grana, sabe? No fim, seja mais um produto, né? Como tudo que o capitalismo coloca a mão, né? Tipo, coloca a mão, vamos extrair o máximo de grana que a gente puder dessa cultura, né? Porque eles não tratam a gente, eles gostam, pra eles o dinheiro não tem cor, eles adoram nosso dinheiro. Então, né? E a nossa cultura também, né? E a gente vê muita gente falando, adoro as paradas, não sei o que. A galera gosta,
gosta da cultura, né? Mas não gosta de quem produz a cultura, né? A gente tá vendo recentemente aí a galera gostando muito do Brasil Core, né? Eles gostam do estilo, né? Mas não gostam do brasileiro, galera. Não se enganem, saca? E é isso. Sensacional. O que vocês acharam? Me conta aí, pessoal.